Família Pesseguini no Play Plus. Será que valeu a pena assistir esse documentário pela plataforma do Play Plus? Tenho que dizer para vocês que eu achei que valeu a pena sim, e hoje é quarta-feira, dia de quartas séries, então é essa série que eu vou trazer para vocês. Muitos de vocês sempre pedem para que eu traga o caso, vocês sabem qual é a minha opinião em relação a trazer esse caso. Eu senti essa certa dificuldade até mesmo para quem estava produzindo o documentário e tendo em vista que no documentário participa o pessoal que trabalhou na investigação, participa também um contraditório, pessoas que acabam falando o contrário sobre a investigação e vários elementos que muitos sinceramente, eu achei que não seriam colocados. Então vamos ver como o Play Plus acaba trazendo essa série pra gente, contar pra vocês, eu vou narrar como foi colocado pra vocês, eu vou tentar narrar sem colocar meu ponto de vista, assim vocês podem prestar atenção e verificar se vocês gostaram da forma que foi apresentado ou não. Eu achei que ficou muito bom, porque ficou uma coisa bem jornalística mesmo, com os dois lados da história, e que no final terminou como o caso é conhecido até os dias de hoje, em uma dúvida. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu dou um jeitinho de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Quem vai apresentar esse caso pra gente, né, dentro do documentário do Play Plus, é uma jornalista chamada Thaís Furlan, uma jornalista maravilhosa que toca os assuntos muito bem dentro do documentário. Eu achei ela muito imparcial, inclusive ela coloca pessoas assim para falar que são bem, ele contrasta bastante entre uma narrativa e outra, então achei muito bacana aí a forma dela apresentar, apresentando assim de forma clara, então achei bem legal assim a forma com que ela colocou as coisas. E achei legal no começo também, porque quem noticiou tudo que aconteceu com a família Pesseguini, né, quem estava ali no comando do programa da Record na época era o Marcelo Rezende. O Marcelo Rezende, então, ele noticia que uma família é encontrada, né, dentro de sua casa, uma família encontrada sem vida. Existiam entre eles policiais, 2 policiais. A polícia teria chegado no local por volta das 6 horas da tarde. Isso teria acontecido em Brasilândia, em São Paulo, e que tinha uma movimentação muito grande das forças policiais, e é nesse momento que a gente vai saber o que estava acontecendo nos bastidores daquela cena. Por quê? Quem assistiu pela televisão conseguiu ver uma cena que realmente é um pouco complicada, porque teria acontecido isso com a família morava numa casa onde logo ao lado tinha uma outra casa onde moravam mais 2 pessoas, enfim, não tinha ninguém para contar a história, eram 5 pessoas e nenhuma explicação. E naquele momento, o que estava acontecendo? As pessoas estavam muito preocupadas com atividades que vocês sabem, de grupos que acontecem em São Paulo e que às vezes acaba tirando as coisas de lugar de uma forma, gente, que vocês não têm nem ideia. Inclusive no próprio documentário mostra o que acabou acontecendo na cidade do Guarujá, quando um policial da rota foi atingido, acabou indo a óbito, então isso sempre gera uma retaliação da polícia. A polícia, ela protege, né, seus policiais, assim como também os grupos protegem as pessoas de dentro dos seus grupos. E todo mundo sabe que quando acontece alguma coisa com o policial, principalmente em São Paulo, a situação fica muito tensa, mas muito tensa mesmo. A Baixada Santista não é muito diferente, para falar a verdade, vou só colocar esse adendo, até porque também tem grupos aqui que agem e normalmente existe um respeito saudável, tá? Entre a polícia e essas pessoas. Então, talvez até o que foi dito no documentário eu acredite um pouco, porque eu já tenha prestado atenção, isso é uma coisa sabida. E eu tô descrevendo isso pra vocês, porque cada pessoa assiste de um estado, aqui é o estado de São Paulo, então assim vocês vão tendo uma ideia de como trabalha, né, cada grupo, que existe um certo respeito mútuo aí, pelo menos em certas questões, que é o caso, por exemplo, de familiares. Então, dificilmente um grupo, né, um grupo ali mais organizado, teria colocado a mão na família de um policial, principalmente sendo um deles um policial da rota. Bom, Marcelo Rezende tá levantando tudo isso na televisão, né? Tá colocando essa notícia na televisão, e aí o que acontece? Começa-se a comentar, então, no batalhão da rota, onde trabalhava o Luiz Marcelo Pesseguini, que era sargento na rota, e esse dia era uma segunda-feira, e parece que o Luiz Marcelo não teria ido trabalhar, ele teria faltado ao trabalho. Estranhamente, a esposa dele, a Andréa Povo, ela também trabalhava na polícia, ela trabalhava na parte interna da polícia e ela também tinha faltado no trabalho. Isso teria cedo, tá? Bem antes aí de terem chamado a polícia,
gerado alguma estranheza entre os policiais que, né, perceberam que parece até que eles não estavam atendendo o telefone, enfim, não deram notícias, não deram satisfação, e tem sempre aquela coisa de um meio que toma conta um pouco ali do outro. Então o que eles fazem? Talvez ali via rádio, coisas assim, alguém falou, olha, se estiver passando pela casa do Pesseguini, dá uma olhada lá se está tudo bem, porque ninguém veio trabalhar, isso é muito estranho. Nesse momento, o policial, inclusive um dos policiais ali que fez parte de toda a investigação, alguns fazem parte também do documentário, que é bem legal também. Também tem a Thelma Rocha, que é uma perita super querida, aparece bastante, está sempre ali conversando nos podcasts, é muito, mas muito gente boa mesmo. Ela também foi a perita, tá, do caso Pesseguini. E começa a chegar toda a equipe, tá? Começa a chegar muitos grupos policiais, mas muita gente mesmo. Então a primeira foto que a Thelma tira, né, pela perícia, é uma foto onde mostra uma gama gigantesca de policiais. Estima-se que poderia estar dentro da casa de 50 policiais aí para cima e começa o trabalho, né? Então, a Thelma, quando ela chega, ela se depara com a cena do Luiz, né? Do Luiz Marcelo Pesseguini deitado num colchão na sala. Também estava o filho de 13 anos num canto e embaixo, assim, bem embaixo das mãos dele, tinha, né, a 38, a calibre 38. E também tinha a Andréia Pesseguini, que estava numa posição como se ela tivesse agachado, checar o que aconteceu com o marido e alguém tivesse disparado contra ela naquele momento. E o incrível é que eles mostram a cena e você vê como a cena era limpa, extremamente limpa, quase uma cena profissional. Eu fiquei assim impressionada. E talvez a própria Thelma também tenha ficado, tá? A perita, porque realmente era uma coisa assim de uma pessoa que sabia o que estava fazendo e isso confundiu a polícia no começo. Aí veja só o que acontece, gente. Os policiais então verificam a casa ao lado, porque todo mundo sabia que acho que era a família da Andréia, né? A mãe da Andréia e a tia da Andréia, a mãe do Marcelinho Pesseguini, que morava na casa ao lado. Quando eles chegam, tanto uma quanto a outra estavam em suas camas também vitimizados. E aí o que acontece? Nessa hora, os policiais sentem o sangue gelar, porque eles sabiam que depois, né, de constatar que 2 deles teriam sido ali eliminados naquele local, que se seguiria seria uma coisa muito complexa em várias comunidades. O escrivão participa da investigação e ele diz que quando chega essa notícia, o sangue dele gelou, porque ele falou que era um momento de tensão, né, que estava acontecendo ali na polícia. Sempre é, tá? Em São Paulo sempre é, mas naquele momento era um pouco mais aí, devido também a algumas outras coisas que estavam acontecendo ao redor. E aí, de repente, a polícia se depara com uma cena dessa e eles já estavam prontos para juntar muita gente, mas muitos policiais, muitos oficiais, para entrar ali numa certa região, fechar, acredito que foi a Zona Norte, se não me engano, tá? Vocês me desculpem se eu me confundi, mas era a Zona Norte, acredito eu, então eles queriam fechar a Zona Norte e ele disse, olha, naquele momento, se o policial não tivesse falado, o chefe, né, ali deles, não tivesse falado, olha, pode parar, porque isso aqui não foi de nenhum grupo ali que tenha uma certa organização, será que vocês me entendem? Pode esquecer que não foi, porque existe, tá? Existe uma coisa ali entre polícia e entre, como diz eles, ladrão, né? A gente sabe que não é bem ladrão a palavra, mas que é um certo respeito e que eles, principalmente, não chegariam perto do Marcelinho, até pela idade do Marcelinho. Então, esse é o tipo de coisa que não se faz. E quando acontece de ser a polícia agindo, a polícia também dificilmente põe a mão, tá? Nessas faixas aí, nessas faixas etárias, mas assim, é muito difícil mesmo. Existe um certo código de conduta entre a polícia e entre os bandidos, tá? Mesmo que isso seja uma coisa difícil de entender, existe e, acredite ou não, funciona. E aí o que acontece? Nessa hora, esse policial barra e diz, não, vocês não vão cercar ninguém, vocês não vão cercar porque não foi eles, tá? Então a gente vai começar a investigar, vai ver o que aconteceu. O carro, parece que da família, não estava no local, então logo de cara eles pensaram, pode ter sido alguma coisa, alguém que entrou para roubar e acabou não dando certo, esse tipo de coisa. Então ele diz, não, pode parar porque simplesmente vai acontecer o pior à toa, porque essas pessoas elas vão sair, elas vão começar a procurar quem fez aquilo, e aí, segundo, né, o próprio escrivão, ele acaba dizendo que pelo menos ali umas 15 famílias, tanto de um lado quanto de outro, tá? Tanto da polícia como das pessoas que eles acabariam tentando descobrir se foi ou não a pessoa que acabou com os Pesseguini, acabariam sem vida. Então seria uma coisa realmente bem complicada, seria uma noite complicada, uma semana complicada
quiçá um mês complicado, tá? Se vocês puderem lembrar do que aconteceu, por exemplo, um policial, por exemplo, da Rota que acabou, enfim, perdendo sua vida aqui no Guarujá, e foi uma situação assim bem complicada que gerou um tumulto danado, e normalmente é assim. Nesse momento, então, eles decidem já chegar com a perícia chega logo em seguida, então a Thelma chega com mais dois peritos, e eles começam a olhar o local, olhar as pessoas, eles começam a verificar que tinha carteira, tinha objetos de valor no lugar e que a bagunça era apenas uma bagunça habitual, uma bagunça familiar, não tinha sinais de que ninguém ali tinha lutado, né, ou que tinha tido uma confusão. Lembrando, o Luiz Marcelo Pesseguini, ele era um sargento da Rota, a gente está falando do choque. Então, assim, se um bandido tivesse entrado lá, a coisa poderia ter ficado bem complicada, poderia até ter tido o mesmo resultado, mas teria ali sinais de luta e talvez até pessoas escutando ali alguma coisa. E tem mais também, né? A questão toda de não ter nenhum furo em parede, tudo que foi disparado parece que atingiu quem tinha que atingir. Era uma cena limpa, era uma cena estranhamente limpa. Quando a Thelma Rocha começa a verificar, que nem ela mesmo fala, né, aquele papo de perito, e que é muito real mesmo, né, que a cena, as pessoas que estão ali naquela cena toda, aquilo ele começa a falar com quem está analisando a cena. E ela verificou o seguinte: faltava o carro do casal. Então, eles já pensaram, alguém pode ter entrado, pode ter tentado roubar, não deu certo, alguma coisa assim. Então, eles já começam ali a tentar localizar o carro, e a Thelma, ela vê, né, ela verifica que não tinha bagunça, então ela fala, olha, foi alguém conhecido, porque a porta não tá arrombada, então a pessoa entrou, ela sabia como entrar, ou a porta estava aberta. O cachorro da família não latiu, então todas essas coisas são extremamente estranhas. Depois também eles acabam encontrando uma mochila, a mochila que seria do Marcelinho Pesseguini, que é o Marcelo Pesseguini, vamos combinar, ele já estava um pouco mais velho, né? Então eu vou chamar aqui de Marcelo Pesseguini. Eles olham a mochila dele e na mochila dele não tinha nada além. Um bilhete da escola. Escola essa que o primeiro dia de aula tinha sido exatamente no dia do encontro, tá, dessa família. Então, eles verificam que ele foi à escola, porque tinha um bilhete datado do dia em que eles encontram todo mundo, e a professora teria assinado naquele dia. Então, aquilo comprovava que o Marcelo Pesseguini, ele teria ido ao colégio e depois fez alguma coisa contra si mesmo, ou que alguém poderia ter feito ele fazer alguma coisa com ele mesmo. Então isso aí também fica muito bem colocado ali na série. Quando não é a polícia a colocar, a própria Thaís Furlan, ela coloca de cara, tá? Quem foi o autor de tudo que aconteceu dentro da casa teria então utilizado a 38 do próprio Luiz Marcelo Pesseguini. Então ele tinha aquela, né, para proteção própria, e dentro da mochila do garoto também outra, tá? Outra arma ali que era da mãe. Então aquilo tudo, né, se mostrou que se tinha um bilhete da escola e se tudo aquilo estava na mochila dele, ele bem para a escola. Então ele teria ido ali munido para a escola. É quando eles começam a tentar puxar a câmera de segurança, começam a tentar olhar várias coisas ali para ver se conseguem encontrar algum rastro do que poderia ter acontecido. É quando as estranhas cenas do Marcelinho Pesseguini começam a aparecer na televisão e a gente começa a ficar se perguntando o que está acontecendo. É mostrado pra gente o Marcelo Pesseguini, um garoto ali até com um certo peso, até porque ele nasceu com uma condição muito complicada que eu já vou explicar para vocês. Então ele tinha um certo problema em perder peso, o corpo dele funcionar da forma correta, isso também era um grande problema. E ele está arrumado, por volta das 6h30 da manhã, ele está arrumado com o uniforme do colégio para o seu primeiro dia de aula depois das férias. Ele está descendo a rua, então ele estaria indo em direção ao carro da família, né? Pelo menos é o que se apresenta nas câmeras. E aí os policiais começam a falar o que eles encontraram nas investigações. A partir dessa imagem, o carro dos Pesseguini, primeiro que o carro dos Pesseguini é encontrado muito próximo ao colégio do Marcelinho, e aí eles querem descobrir quem teria dirigido esse carro até o local, porque eles nem sabiam se o Marcelinho Pesseguini sabia ou não dirigir. E aí é que existem, né, as pessoas que dizem que ele não sabia, outros que dizem que ele sabia, só que a questão toda é, ele entra no carro, isso tá filmado, tá? Ele entra no carro e aí é que tá, ele estava sozinho, ele não estava sozinho. O carro foi encontrado próximo ao colégio, porém o que acontece? Ele não era um garoto com altura suficiente para precisar pegar o carro que seria da mãe e puxar o banco para trás, como se ele fosse muito mais alto do que ele era. Porém, o que acontece? O próprio policial diz que ele teria passado a madrugada dentro do carro e pode ter afastado o banco
para dormir, tá? Isso é o que o policial diz e, segundo ele, foi o que eles acabaram colocando e concluindo dentro das investigações. E a família já diz o seguinte, diz, bom, quem é que pode garantir se ele estava sozinho no carro? Tem algumas câmeras de segurança, só que também tem momentos ali que pode ter entrado alguém ou alguém já estar dentro do carro. E essa pulga ela é colocada principalmente porque as pessoas que estão no bairro e que depois algumas coisas vão ser relatadas a respeito do Marcelinho e mesmo assim as pessoas do bairro dizem que é impossível isso ter acontecido, de ter sido o menino, né, de ter sido o Marcelinho. Outros começam a dizer que aquela história ela foi fabricada, que aquilo ali não aconteceu daquele jeito. E outras pessoas ali, pessoas um pouco mais próximas da Andrea, que era cabo também da polícia, começa a contar uma história que a Andrea teria se envolvido, a mãe do Marcelinho Pesseguini, enfim, de acordo ali, né, com o desempenho das suas funções, que teve uma certa confusão com o chefe dela, porque ela teria acabado delatando um certo grupo, que eu já vou explicar para vocês aí o que esses caras faziam, e realmente isso aconteceu 2 anos antes, e aí a gente começa a prestar atenção e fala, bom, realmente é de se pensar. Mas a polícia ela vai tentar concluir as investigações. Então eu vou dar para vocês aqui primeiro, tá, o que a polícia chega, qual a conclusão que a polícia chega e depois a gente traz a outra parte, que eu acho que assim fica bem equilibrado e não fica bagunçado. Então, a polícia já tá na parte, né, de tentar encontrar o carro, então eles encontram o carro. Começa a acontecer um fenômeno, porque enquanto tudo isso estava acontecendo, o tempo estava passando. E o tempo e pessoas, né, que não estão vivas é uma coisa que também diz muito, porque as pessoas, né, então, a Andrea, o Luiz Marcelo, também a tia-avó do Marcelinho e também a avó do Marcelinho, começam a entrar num estado ali que, né, já estava se decompondo. E o Marcelinho não, o Marcelinho estava tranquilo ali, estava tudo normal, não exalava cheiro, não exalava nada, e é naquele momento que eles dizem, bom, eles perderam a vida em tempos diferentes, isso aqui não foi ao mesmo tempo. Aí eles decidem ali traçar, né, de acordo com os elementos que eles vão encontrando, eles traçam o seguinte, ali a seguinte história, pelo menos ali o que poderia ter acontecido, uma vez que não sobrou ninguém para contar essa história aí para a polícia. Segundo o que a polícia acredita, o Marcelinho, ele teria acordado no meio da noite, porque o Luiz Marcelo, ele trabalharia cedo e ele tinha apneia do sono, então ele roncava muito e teria dormido, parece que era comum ele dormir na sala. Então eles acreditam que naquela noite o Marcelinho teria levantado com a 38 do pai dele e teria ido até a sala e disparado contra o pai que estava dormindo. O pai estava dormindo de forma tranquila, de bruços, ele parecia estar bem tranquilo, e quando eu digo bem tranquilo é porque ele era um policial, então a gente sabe que se ele tivesse, né, se alertado por alguma coisa, a gente perceberia ali alguma tentativa de se proteger, e essa tentativa de se proteger não aconteceu, ele estava tranquilo. Logo, ao lado dele também estava a Andrea, como se ela tivesse ajoelhado para ver o que aconteceu com o marido, e nesse momento ela também recebe um disparo. Depois disso, segundo a polícia, ele teria saído da casa, ido para casa da avó, que talvez nem tenha tido consciência, ainda estivesse dormindo quando recebeu o disparo, mas a tia-avó pode ter acordado, porque nela ele acabou usando, né, precisou ali usar 2 disparos, então talvez ela tenha acordado ou então não tenha sido de imediato. Fato é que parece que ele só errou um único disparo, tá? Parece que foi um único disparo que ele errou e todos foram assim, gente, de verdade mesmo, coisa que acho que até profissional tem problema, porque todos foram assim, óbito, não teve o que fazer, assim, de verdade. Depois disso, ele teria feito o quê? Ele teria pegado o uniforme da escola, as coisas da escola, teria então seguido para a rua, onde ele teria pegado o carro, dirigiu esse carro até próximo ao colégio dele, onde ele teria se esticado ali, dormido no banco. Depois disso, ele teria saído do carro, teria ido para a escola, teria perguntado para uma professora se algum dia a professora teria feito alguma coisa de mal com os pais, né, ou para os pais. A professora teria dito que não. Ele teria, aí vem um amigo que diz que estudava com ele e começa a falar umas coisas que eu acho que 10 anos depois, né, o menino parece que tinha ali uma idade muito inferior, e 10 anos depois esse garoto hoje tem 18 anos de idade, está contando o que aconteceu. O que eu achei estranho é que eles estudavam na mesma escola e parece que na mesma turma. E o que eu achei estranho é que hoje ele tem 18 anos de idade e tá conversando com a Thaís Furlan. E o Pesseguini, ele tinha 13 anos de idade. Então, 10 anos depois, hoje ele teria 23. Então, eu achei isso um pouco estranho, mas talvez seja aí só, né, a minha cabeça. Porque fala que hoje ele já fez 18 anos e que agora ele decidiu falar. Então, nos 18 anos mesmo. E ele diz que tem certeza que o Marcelinho teria feito isso com
pelos pais sim, porque ele teria chegado aquele dia na escola estranho, ele teria chegado cabisbaixo. Aí ele vem com uma história também de que ele era um menino alegre, que o sorriso dele iluminava toda a sala de aula e que, enfim, ele era um menino maravilhoso. Mas ele diz sim que quando ele estava com raiva da avó, ele queria fazer algo contra a avó. Quando ele estava com raiva da mãe, ele xingava ela, dizia que queria ir embora de casa. Gente, qualquer coisa, tá? Que um jovem fala mesmo, tá com raiva, tá pé da vida. Tem jovem aí que faz até a mala, diz que vai embora e vai pra casa do amiguinho. Isso pode acontecer. E tinham áudios, tá? A polícia descobre áudios, né? A Thelma, ela tá fazendo umas pesquisas e tem uns áudios dizendo lá, mãe, eu te amo. Só que eu acho que a voz é muito de bebê, sabe? Eu acho que ele era muito mimado, mas muito mimado mesmo. Eu já vou chegar na parte de por que talvez eles mimassem tanto ele, porque é uma voz ali que não condiz muito de mãe, te amo, você é tudo pra mim. Depois ela dizendo também que amava muito ele. Tinha um bilhete que a Thelma acabou tirando uma foto, tá? Que tava na geladeira dizendo que amava muito o pai. Então, ele parecia ser uma pessoa extremamente carinhosa com os pais. Na escola, os professores não tinham reclamação sobre ele, a respeito dele. Só essa professora que falou que ele teria perguntado isso, porém, né, seja lá como tenha acontecido, quando ele vai para o colégio, de fato, os pais já não estavam mais aqui. Isso aí, a própria perícia ali confirmou que o horário que o Marcelinho teria, enfim, né, entrado em óbito de alguma forma, teria sido algum tempo ali depois, pelo menos umas 10 horas depois do que aconteceu com seus pais. E olha que aqui eu tô contextualizando para vocês até mesmo que apareceu em imagem, tá? Lembrando que um documentário tem muitas imagens e coisas, né, que às vezes não são faladas e só aparece a imagem, então eu preciso trazer isso também. Então esse depoimento ele tem, tá, no documentário, a professora relatando isso e os amigos dizendo que certa vez ele chegou na escola com uma história de que todos eles poderiam participar de um grupo onde eles se denominavam mercenários. No começo esse grupo era de 3 pessoas, era o Marcelinho e tinha mais 2 pessoas. Para você ser um mercenário, você teria que, enfim, eliminar seus pais. Porém, essas coisas é tudo falado, tá? É tudo de boca em boca e parece, esse mesmo amigo diz que rapidamente essa história ela se acaba. Foi um momento ali que eles teriam falado sobre isso dentro do colégio e que depois isso aí teria parado. E que, né, o futuro dessas pessoas, desses mercenários, seria, enfim, eliminar, então, quem toma conta de você, né, os seus genitores, partir sendo mercenários ali, recebendo dinheiro para tirar a vida de pessoas, uma coisa bem fantasiosa mesmo, bem maluca, e que todos eles teriam o mesmo fim. Nenhum deles ali viveria por muito tempo, porque era, né, afinal de contas, o fim de todo mundo que era um mercenário. Essa história do mercenário poderia ter vindo também, e é uma parte que me incomoda um pouco toda vez que eles começam a comparar, por exemplo, com jogos, né? Jogos de videogame. Então, eles sabiam, né? Segundo eles tinham muitas provas, a polícia tinha muita prova de que Marcelinho tinha aprendido a utilizar uma 38, por exemplo, com o seu pai. Ele teria até mesmo chegado na escola e falado, né? Um dia que ele estava muito feliz porque ele tinha ido pro mato, ele tinha aprendido, né, a usar a 38 com o pai e tudo mais, e que ele também tinha na sua casa, inclusive a Thelma, ela fotografa isso, que é aquelas, né, aquelas pistolinhas ali de chumbinho, e ele utilizava aquelas pistolinhas nos animais da rua. E isso teria gerado um problema nos donos desses animais, que começaram a falar muito na orelha da Andréia. A Andréia teria ido falar com ele e, segundo a polícia, existem testemunhas, e ela teria dado para ele um painel de isopor, porque assim ele utilizaria o isopor e tudo mais. Só que parece que ele fica no painel de isopor por um tempo e depois ele volta, né, para os animais. Então, o que ela faz? Ela tira de posse dele, e estranhamente depois estava com ele de novo. E tinha, olha, algumas marcas pelo quarto que ele poderia ter feito dentro do seu próprio quarto. O lugar também era um pouco bagunçado, né, um pouco ali desleixado, mas estava lá as marcas realmente, então não sei, tá? Segundo o que disseram, teria sido então dessa tal, né, espingarda, então de chumbinho. Só que aí, por que eu disse pra vocês que é estranho? Porque esses animais, essa história da rua e tudo, né, que falaram pela rua, o estranho é que foram as pessoas da rua que levantaram que ele era um menino maravilhoso. As pessoas da rua diziam, né, os vizinhos e todo mundo que morava ao redor, dizia que ele era um menino doce, que aquilo não fazia o menor sentido, que de jeito nenhum tinha sido menino, que ele era um bom menino. Então eu acho meio estranho, porque normalmente esses assuntos de bairro, assuntos de rua, eles acabam correndo. Olha, ainda mais quando envolve bichinho, tá? Isso aí sempre é uma coisa que todo mundo sabe quem é a pessoa
que acaba fazendo essas coisas com bichinho dentro de um bairro, de pessoas ali, um bairro residencial. Então isso é uma coisa estranha ali, né? Você vê depois os vizinhos defendendo ali o Marcelinho, depois que essas coisas são relatadas sobre os bichinhos. Mas isso ajuda a polícia a provar que o Marcelinho sabia sim utilizar aquela 38. Também teve a questão toda de que ele teria dito para a professora e também para alguns amigos que ele teria ido com o pai dele teria ensinado ele como utilizar a 38, porém o que acontece? Teria como falar com a professora, enfim, com as pessoas que ouviram. Acontece que a escola que o Marcelinho estudava, ela não funciona mais, ela fechou, tá, no período das máscaras e ela não teve força ali, não teve financeiro para voltar ali a funcionar, então não tem mais como falar com essas pessoas, inclusive muitos amiguinhos que acabaram dando depoimento, professores e também câmeras de segurança e coisas que aconteceram dentro do colégio não podem se confirmar, e é agora que a gente vai ser obrigado a falar, em que muita gente ali se perguntou e se pergunta até os dias de hoje, e talvez aí também a gente possa entender o porquê que foi tão ventilado que não teria sido o Marcelinho quem fez o que fez dentro da casa. Mesmo sendo bem estranho ele ter ido para o colégio, voltado e tal, não dá para saber. E mais uma vez, a gente não sabe, cada grupo trabalha de um jeito, o que falaram para esse menino. E como eu disse para vocês, o Marcelinho era um menino diferente. O Marcelinho, ele parecia, pelo menos ao que eu vi ali, ouvi os áudios, né? E, enfim, a gente vai vendo algumas fotos e tal. Ele parecia ser um menino muito mimado, parecia ser um menino que dificilmente alguém podia falar alguma coisa, talvez por isso as pirraças de vou embora de casa e tudo mais. Você vê alguns áudios que eram até um pouco infantis, infantilizados ali para um menino de 13 anos. E eu vou dizer para vocês que existe um motivo para isso. Marcelinho, ele nasceu com fibrose cística. Então, logo que ele nasce, o médico diz para a mãe dele, né, que ele não sobreviveria, tá? Até os 4 anos de idade, ele não estaria mais com os pais, e os pais começam a fazer de tudo, e ele também era um guerreirinho, assim, desde pequeno ele tentou lutar e conseguiu passar dos 4 anos de idade. A fibrose cística é uma condição muito complicada mesmo, é uma condição que afeta ou falta, tá, uma proteína do corpo, então isso já é uma coisa mais técnica, mais médica, só que é uma condição que realmente as pessoas que convivem com ela, elas têm uma vida muito difícil, que tem ali muitos problemas, principalmente nos seus pulmões e também no estômago, e no caso do Marcelinho não foi diferente, vários outros órgãos também eles podem ser atingidos, ali acabam se danificando com o tempo, porque ele acaba prejudicando a forma com que principalmente líquidos e substâncias ali um pouco mais líquidas do nosso corpo, elas sejam processadas, então parece que isso acaba virando um certo acúmulo um pouco mais grosso, então tudo aquilo acaba virando um problema muito grande com o passar do tempo. Então, mesmo que o Marcelinho tenha passado dos 4 anos de idade, os pais sabiam que ele não passaria dos 18. Tá? Parece que o médico, inclusive, já teria dado essa estimativa, tá? Então seria a idade máxima do Marcelinho, 18 anos de idade. Por que eu tô contando isso pra vocês? Pra gerar pena? Não. Isso vai ser a única coisa que eu vou colocar que não tá no documentário. Eu lembro que na época que tudo isso aconteceu, e acompanhei bastante isso, que um dos vizinhos e também um familiar disse o seguinte: eu acho muito estranho esse menino ter andado tanto até o carro, depois ter saído do carro e andado até o colégio, porque a fibrose cística, né, o problema que ele tinha de saúde nos seus pulmões, não dava para ele tanto fôlego, então eu acho tudo isso muito estranho. E para isso, o que a polícia diz? A polícia diz que próximo à cama dele estava lá a bombinha que ele utilizava para ajudar nessa parte respiratória. Só que em nenhum momento que é mostrado, por exemplo, aquelas cenas, né, do Marcelinho indo pro carro, você percebe que ele tá, por exemplo, ofegante, ou que ele tá parando, ou que ele tá andando devagar. Pelo contrário, ele está andando bem rápido, e se a gente parar para pensar, ele teria tido uma noite bem intensa. Então tudo isso é o que na época as pessoas pararam e pensaram. Isso é muita coisa para o Marcelinho, o pulmão do Marcelinho não dava para esse tipo de coisa. Eu lembro que tinha um tio que era indignado com essa situação, que ele disse que era impossível, que o Marcelinho não tinha fôlego de jeito nenhum para tudo aquilo, nem mesmo subir aquela ladeira. Gente, foi uma situação assim muito difícil na época, e até os dias de hoje parece que não é completamente encerrado esse caso. Eu fiquei assim de bobeira, tá? Pelo menos é o que é mostrado no Play Plus. Por quê? Aparece uma advogada que representa a família Pesseguini, e ela diz que a família não acredita que quem fez isso foi o Marcelo. E aí ela traz os elementos que fazem com que eles não acreditem. Primeiro, parece que a família não morava na mesma região, eles moravam em Marília, e a polícia rapidamente diz o seguinte: olha, nós convocamos ali durante o processo para que eles viessem
conversar com a polícia e eles não vieram. Nós só não ficamos mais atrás porque o caso se resolveu e não faria diferença o depoimento deles, então a gente deixou porque não traria prejuízo ao processo. Porém, parece que desde sempre eles não acreditavam que o Marcelinho tinha feito isso. Então a gente está pensando que é só a família Pesseguini, mas não é. A família Pesseguini manda, né, o seu porta-voz, que seria uma advogada, porém existem as pessoas ao redor, que a própria jornalista está conversando, está perguntando, e as pessoas até o dia de hoje dizem, não, a gente não acredita que foi o Marcelinho, não acredita que o Marcelinho tenha feito isso. Algumas pessoas escutaram, tá, os barulhos, escutaram disparos durante a noite, escutaram realmente, perceberam que o cachorro não latiu, mas ainda assim elas não acreditam, as pessoas ao redor não acreditam que o Marcelinho tenha feito alguma coisa. Até uma certa pesquisa, parece que foi feita, tá, no Google, onde mostrou que apenas 12% das pessoas que tinham sido entrevistadas acreditavam que tinha sido Marcelinho. Porém, para a polícia é ponto pacífico que foi. Inclusive, segundo, né, tudo que tem ali, toda a documentação e tal, eles teriam descoberto que ele sabia dirigir sim, e eles teriam visto ele dirigir na câmera, eles teriam visto ele entrar no banco do motorista, depois o carro em movimento por 5 quarteirões, então aquilo provava sim que ele tinha, né, sido ali o motorista. Ele teria levado o carro para próximo do colégio. Depois que ele vai para o colégio e passa, né, então a aula, ele teria entrado no carro do amiguinho, né, do pai do amiguinho, que buscava ele todo dia, buscava o filho todo dia e era o melhor amigo do Marcelo. Segundo o pai do amigo do Marcelo, ele estava completamente normal. Ele estava normal, conversou, brincou, desceu, o pai deixou o Marcelinho ali onde sempre deixava e depois ele disse que na parte da tarde ele viu tudo o que aconteceu pela televisão. Ele disse que inclusive o filho dele sofreu muito com isso, foram muitos e muitos anos ali com psicólogos, então as coisas não foram muito fáceis porque era um pouco difícil de acreditar. Eu acredito que ele também não acredite que o Marcelinho tenha feito isso porque ele disse que ele era um garoto ótimo, que ele era o melhor amigo do filho dele, então era uma situação que talvez para ele também fosse difícil de acreditar. E tudo isso é fomentado por uma prima da Andrea e também, enfim, algumas histórias aí que aconteceram que foi a seguinte, tá? Quando a gente pensa assim, de repente o pai levou, né, já fazendo aqui, né, um certo contraponto, porque é o seguinte, não contra o que a polícia falou, pelo contrário. Quando para vocês podem ver com uma certa irresponsabilidade ensinar, né, uma pessoa com tão pouca idade a fazer tal ato, né, o próprio pai, realmente não é uma coisa aconselhável, porém, dá até para se compreender, porque veja só, ele estava fazendo com o pai, estava ali aprendendo com o pai. O pai era uma pessoa experiente e ele, gente, não viveria para ser o que ele queria ser. Ele queria ser um policial, tá? O Marcelinho queria ser policial e ele adorava, por exemplo, filmes, tá? Como o do Bop, então ele tem uma foto ali que ele está, né, com o pôster ali do Tropa de Elite do lado dele, então você vê que ele tinha um amor muito grande pela farda do pai dele, que o pai dele usava. Ele falava para os amigos que ele queria ser policial, ele também tinha confeccionado no próprio quarto um coldre e também tinha como se fosse um colete que ele mesmo tinha feito, então ele gostava muito da profissão. E a bem da verdade é que os pais sabiam que ele não poderia ser um policial, ele não teria idade, ele não chegaria até essa idade, ele viveria no máximo até os 18 anos de idade. Isso também pra gente entender por quê, né? Será que se você tivesse um filho por tão pouco tempo, você não mimaria ele, você não faria ali todas as vontades dele, passaria todos os momentos que você pode com ele? Quem é que pode julgar? Então, a questão toda é que eles então percebem tudo isso e chegam à conclusão que por algum motivo o Marcelinho e a história estava resolvida, ponto e acabou. Vem uma prima, porque agora a gente vai para outra parte, levanta que não teria sido Marcelinho e as pessoas, como é que as pessoas elas acham, né, que as coisas podem ter acontecido? Bom, aparece então uma prima que não se identifica e ela diz o seguinte, a prima era a prima da Andrea, tá? A mãe do Marcelinho. Ela diz que a Andrea, ela tinha problemas de saúde, ela estava com os problemas de saúde. Então o que eles fazem? Ela era cabo, né? Cabo da polícia, então eles colocam ela para trabalhar na parte administrativa. E ela vai para um setor onde também acontecia de alguns policiais serem verificados mais de perto. Ela teria chegado para o chefe dela e dito o seguinte, eles estavam, parece que dando uma olhada num grupo de policiais, estariam, enfim, abrindo alguns caixas eletrônicos de forma ilegal, então seria um grupo, e também tinha um outro grupo bem maior que estaria ali recebendo dinheiro, e como se fosse mesmo um grupo de, enfim, eliminar mesmo
quem não entrasse num certo acordo em relação a maquininhas, né? Máquinas de jogo da sorte, aí aquelas máquinas que você coloca dinheiro, todo tipo de máquina. E eles queriam saber quem eram esses policiais, eles sabiam que eram policiais, eles queriam saber quem era. A Andrea tinha trabalhado num batalhão e esse batalhão seria, por exemplo, grande parte, tá? Podemos falar dessa forma, grande parte do batalhão estava envolvido nesse grupo. Assim é contado no documentário. Quando ela vai para esse prédio, ela teria contado para o chefe dela. Ela falou: olha, este aqui, pode investigar porque eles estão sujos. Inclusive, eles chegaram a oferecer que ela fizesse parte desse grupo também. Parece que era uma coisa lucrativa, enfim. Ela teria relatado isso para o chefe dela. Esse chefe dela parece que acabou falando para outras pessoas. Então, todo mundo sabia que a Andrea teria delatado. E você ser um delator também dentro da polícia não é uma coisa muito legal. E ela era uma delatora. Ela teria delatado ali colegas. O normal disso é ir para a corregedoria. E quando vai para a corregedoria, a galera pega uma cana, tá? Você vai sim para o presídio da polícia, você é julgado, tem toda uma situação ali. O problema é chegar, porque você acaba mexendo com pessoas ali que podem ser bem complicadas, mas bem complicadas mesmo. Tanto que a gente verifica isso dentro do próprio documentário, porque tem uma hora que essa Thaís Furlan, ela tem uma coragem bem grande, porque ela chega na cara, tá, do ex-chefe lá geral da polícia e diz o seguinte, ele já é aposentado, mas ela fala assim: olha, você sabia que muita gente acha que quem fez isso com eles foram policiais? E ele meio que, né, toma um baque como se ele nunca tivesse ouvido aquilo. Ele diz: não, eu não sabia disso. Ela fala: acreditam que o que aconteceu. Aí ela conta toda essa história da Andrea, que a Andrea teria, né, colocado aquelas pessoas, enfim, apontado aqueles policiais. Só que aí, pasmem, tá? A Andrea teria falado pro chefe dela. O chefe dela, que parece que já era chefe do batalhão há muito tempo, só que esse homem nunca contou para a corregedoria, pelo menos foi o que foi noticiado na televisão. Ele nunca teria falado com a corregedoria, ele nunca teria dado os nomes na corregedoria. É nesse momento que eles dizem: bom, ela te falou isso? E ele fica na dele e não diz nada. Só que ele acaba falando com uma rádio, e ele acaba falando talvez demais. Ele teria dito que sim, que a Andrea teria falado para ele, que a Andrea teria apontado quem eram as pessoas que estavam envolvidas aí, enfim, nesse esquema, e que ele acreditava que aquilo tinha sido uma retaliação. E aí o que aconteceu foi, quando ele dá essa entrevista e as pessoas ficam sabendo dessa entrevista, chegam nele e falam: escuta aqui, se você tinha essa informação, por que você não levou para a corregedoria? E ele teria dito que, na verdade, não foi o que ele quis dizer, ele teria ficado emocionado com o que tinha acontecido, teria misturado as coisas e que aquilo não correspondia com a verdade. Então ele desmente o que ele disse, ele desmente o que a prima da Andrea disse, porque a prima da Andrea disse que a Andrea falou mesmo para o chefe dela o que estava acontecendo, e ele acaba sendo afastado. Então ele teria sido afastado, e isso é também noticiado. E eles noticiam que eles teriam tirado ele e tal. Ele não fazia mais parte da corporação. Só que acontece que meses depois ele é recolocado no seu mesmo cargo, no mesmo lugar na corporação. Então assim, tiraram, quando o caso acabou, ele voltou, né, para o mesmo lugar onde ele estava. Talvez tenham afastado ele ou dado uma punição, uma suspensão, alguma coisa assim. E quando tudo se aquieta, ele volta. E teria sido a pessoa, né, que teria mentido. Você dizer que uma pessoa subordinada sua, porque ela era subordinada, teria te contado toda uma história que engraçado que outras pessoas também sabiam, e de repente você dizer que não, como você não passou para a corregedoria e isso seria uma infração sua, aí você diz que aquela pessoa que nem tá aí para se defender, de repente nunca te falou nada. E aí essa história começa a deixar quem desconfiava ainda mais desconfiado. Vamos lá. Aí a própria Thaís Furlan diz o seguinte, fala para a advogada, fala: vem cá, você acredita que ele teria, né, colocado tal coisa na mochila? Você viu os vídeos, né, dele andando por aí? Ela diz: sim, eu vi os vídeos. Primeiro, ele não poderia ter feito isso contra os pais porque ele nunca atirou na vida. E ela diz o seguinte, ela fala: mas não é o que eles dizem. Ela diz: mas não importa, ele não ele não sabia fazer isso, ele não dirigia. Então ela vai contando que ele não dirigia. Antes disso, ele nunca teria falado para outras pessoas que ele dirigia. E isso é uma coisa também que a polícia sabe porque tem as câmeras de segurança. Inclusive, a polícia fala que se não fossem as câmeras de segurança, aí sim que as pessoas nunca acreditariam mesmo. E aí é que essa advogada, ela diz o seguinte, ela diz: tem uma pessoa ali realmente andando que parece com ele, porém a imagem é ruim, não dá para ter certeza se é ele ou não.
Eu não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado, tá? Eu tô colocando aqui como é colocado no documentário e vocês aí tirem as conclusões de vocês. Ela também aponta, essa advogada, tem alguns repórteres, tá? Repórteres experientes que também não acreditam. Então eles dizem o seguinte, que tem uma cena que parece que ficou um pouco aí encoberta, onde um homem que tem um andar muito estranho mesmo, parece até que ele usou alguma substância, ele tá com um andar um pouco ali comprometido, ele passa e ele olha para dentro do carro, ele dá uma parada, ele fica olhando para dentro do carro e depois ele sai andando. E eles teriam achado aquela cena estranha, a advogada achou estranho, os jornalistas achou estranho, eu não achei, para falar a verdade parecia só que um homem achou estranho de repente um garoto dormindo no carro. Talvez pode ter sido isso, né? A gente não sabe. Mas realmente o homem passa, isso foi filmado e ele tá sendo ali, ele para e fica olhando e depois o homem sai andando. Parece que nunca viram esse homem, nunca encontraram esse homem e esse homem nunca prestou depoimento. Inclusive ele poderia dizer se ele viu um garoto, se ele via um homem, o que ele viu dentro do carro. Mas, infelizmente, a polícia não conseguiu localizar essa pessoa nunca prestou depoimento. A família também acredita, a advogada passa isso com muita veemência, que a investigação ela não foi boa, que eles não teriam investigado nada, muitas pessoas nunca nem prestaram depoimento, que eles não teriam feito a investigação como deveria ter feito, eles sempre ficaram naquela de que foi o Marcelinho e nunca procuraram por outras pessoas e que aquilo tudo deixava a família muito triste. O que eu entendi em relação à família é que eles acreditam sim que foram esse grupo aí que teria sido, que a Andréa teria delatado e que teria feito uma retaliação em relação à própria Andréa. E aí a advogada diz o seguinte: o Luiz Marcelo era um oficial da rota, mesmo sendo filho dele, chegando dessa forma, eles acordam, tá? Eles acordam, eles estão sempre alerta. Eu acho isso aí que só uma pessoa mesmo que faz parte da corporação é que poderia dizer, tá? Eu realmente já vi pessoas, por exemplo, do exército que tem isso, tá? De tá sempre alerta mesmo. Agora já na rota, não sei se tiver alguém que faz parte da corporação, coloca aqui embaixo. Mas ele era uma pessoa que era muito respeitado pelos colegas dele, era uma pessoa que todo mundo considerava ali um policial muito experiente mesmo. E aí, meus bebês, só quem trabalha na corporação conhece alguém que trabalha na rota que pode colocar aqui se isso seria possível, se ele ouviria, se essa situação fosse com ele, né, ou que ele já ouviu falar de algo parecido, ou que alguém entrou na casa, a pessoa, né, acabou ficando alerta, aí pode colocar aqui nos comentários. Só que é o seguinte, segundo essa advogada, ele teria, então, né, acordado. Mesmo que isso tivesse acontecido, dele não acordar e ter, né, enfim, recebido esse disparo, logo depois a Andréa acorda. E a Andréa parece que não era também qualquer policial, ela também era uma policial experiente e que facilmente dominaria o Marcelinho, porque ela teria, antes, né, de provavelmente se lançar ali para próximo ao marido, ela teria dado uma olhada, né, porque, bom, quem é que tá aqui? Quem fez isso? Ela viu de longe, dá para perceber de longe, antes dela chegar de forma assim, tão, né, ali tranquila e chegar próximo ao marido e agachar. Só que aí também eu penso, né, você escuta esse barulho, de repente quando você chega, seu filho pode dizer para você, não, eu escutei um barulho, o pai tá assim, o que tá acontecendo, e aí ela baixou a guarda e ele pode ter feito isso. Também tô colocando aqui, né, acabei falando demais. Mas assim, ela coloca que Andréa poderia ter parado o Marcelo se ela percebesse alguma coisa de estranho. Só que a advogada nada diz em relação ao quarto dele. Tem diversas marcas no quarto dele de que ele usava, por exemplo, né, a coisinha ali de chumbinho e que aquilo ali também poderia ser um certo, enfim, ele estaria treinando ou que ele poderia ter uma certa familiaridade ali com uma 38, por exemplo. Quem é que sabe? Ninguém pode ter certeza. A questão, o que me deixou mesmo assim pensativa foi a questão toda dos animais, né? Porque quando se atinge animais, ninguém esquece. Achei estranho também essa questão da idade do amigo, tá? Do amigo que foi falar pela primeira vez, porque não seria a idade correta, né? Então, achei um pouco estranho mesmo, porque ali ele dá a entender que ele tinha contato direto com o Marcelinho, então eles teriam que ter a mesma idade, e isso não aconteceu. Depois também tem toda a questão de, eu lembro dessas entrevistas, eu lembro das coisas que eles falavam, que o Marcelinho não tinha muito fôlego, que ele mal conseguia ir de um canto a outro sem estar ofegante, e vamos combinar, bastante coisa ali foi feita durante a noite. E aí essa questão também de ter ido para a escola, ter ido com tudo isso, na mochila. Quando a polícia recolhe todos os estojos ali, né, que é as cápsulas, né, o papel da bala,
eles descobrem que era compatível apenas com aquela, né, aquela 38 e a outra também, que era da mãe, que estava também na bolsa dele. Então, seja lá, né, como foi feito, foi utilizado aquelas e, mais uma vez, também não foi arrombada a porta, não foi levado objeto de valor. É uma situação muito difícil. É muito difícil não ter sido o Marcelinho. Porém, é um pouco difícil acreditar que foi o Marcelinho. É bem difícil acreditar, mas também é bem difícil acreditar que não foi o Marcelinho. Porque também, se a gente parar para pensar que um grupo entrou na casa, fez tudo aquilo, e teria dito o que pro Marcelinho? Sei lá, se troca, vai pra escola, que depois a gente vê o que faz com você, e ele não disse nada pra ninguém. É estranho também. Pode ter acontecido? Pode, mas é estranho, bastante estranho. E a gente escuta algumas coisas também falando a respeito do Assassin's Creed, que parece que ele também era muito fã, e que ele conversava como se ele fosse ali do jogo de videogame. Gente, uma coisa que, assim, mais uma vez, isso eu também acho, tá? Que é natural de qualquer jovem. E eles até chegam a dizer que mesmo que ele não tivesse aprendido com o pai como usar 38, ele teria aprendido isso no videogame. Um papo que, nossa, a gente sabe que não funciona desse jeito. Isso já deu problema até para muitos, enfim, para muitos documentários que aparecem por aí. Eu acho isso uma ignorância sem tamanho. Mas enfim, essas são as versões, tá? A polícia fecha a investigação, fecha o inquérito, parece que fecha com louvor, a coisa toda parece ter fechado, mas para a família ali em si, muita coisa ficou sem explicação. Eles não acreditam na investigação, eles dizem que muita coisa não foi investigada, e eu acredito que numa situação dessa também, talvez seja comum a família não acreditar e também algumas outras pessoas não acreditar. Talvez, né, seja aí um dispositivo natural. Em relação a terceiros, eu acredito que muitos até não acreditem, porque a foto, né, que sempre é mostrada é do Marcelo muito mais novo do que ele era de fato. Então talvez isso a gente olhe e fale, não, é impossível, né, um garotinho desse e tal. Aí vem toda essa história dele ter a fibrose cística e de repente ele poderia saber, de repente, que ele não passaria dos 18 anos, decidiu colocar um plano maluco na cabeça, ele poderia ter algum problema psicológico. E aí eu pensei, bom, será que a fibrose cística afeta ali, né, o desenvolvimento intelectual, afeta alguma coisa? E segundo a pediatra dele, não. Segundo a pediatra do Marcelinho, não afeta, a fibrose cística não afeta nada, e ele também era um garoto muito bom. E ela diz que não consegue entender esse final, ela não consegue entender essa história, isso a pediatra dele, e diz que ele sempre foi uma pessoa em que a mãe, né, pelo que eu entendi ali, a mãe conversava muito com essa pediatra, e ele não dava problema para a família, ele era um menino maravilhoso. Então, não sei realmente, as opiniões se dividem entre pessoas que eram próximas, entre pessoas que eram distantes, e talvez essa história nunca se mostre unânime, sempre tenha quem pense um pouco diferente. Porém, depois, no final do documentário, eu acho que ficou incrível, porque me ajudou a entender pelo menos muitas coisas em relação ao Marcelinho. O Guido, tá? O Guido Palomba, ele fala no documentário, e quem acaba fechando ali essa parte psicológica, né, do Marcelinho é ele. Que o Marcelinho, ele poderia ter estado num momento em que as coisas se misturaram na cabeça dele, a fantasia acabou se misturando com a realidade. E ele vai dar alguns elementos que até então eu não sabia, e eu acredito que muita gente também não, que é o seguinte: ele disse que aconteceu um acidente com o Marcelinho quando o Marcelinho tinha 2 anos de idade. Marcelinho teria ido fazer um exame, eu acredito que foi uma ressonância magnética ou uma tomografia, tá? Eu sei que foi esses exames, enfim, que a pessoa acaba indo inteirinho assim para dentro do forninho, né? E aconteceu de ele ter uma perfuração no seu pulmão. Quando acontece isso dentro dessa máquina, essa máquina do exame que ele estava fazendo, ele teria ficado muito tempo sem oxigênio no cérebro. Claro que ele fala isso de forma técnica e eu estou aqui falando de uma forma, enfim, que foi a forma pelo menos que eu entendi. E ele teria ficado um tempo, então, sem mandar oxigênio para o cérebro. E isso teria prejudicado, sim, tá, o desenvolvimento do cérebro dele, o entendimento, entre outras coisas, porque ele teria ficado muito tempo. É quando a gente escuta, por exemplo, caramba, fulano ficou muito tempo sem respirar, provavelmente quando ele voltar ele vai ter algum problema e tal. Então, não era só a questão, né, essa questão da fibrose cística, também tinha essa parte que afetou o cérebro dele quando acontece essa questão toda com a perfuração do pulmão. Então ele teria ficado aos 2 anos de idade, passou por essa situação e isso teria afetado a psique dele, tá? Afetado a cabeça do Marcelinho. Então nesse momento ele pode ter tido, então ele tinha
sim, aparece que ali alguns episódios, e os amigos também relatam isso, né? Que certa hora ele amava os pais, certa hora ele odiava os pais. Tem uma questão toda dele ter ali uma certa variação nas coisas que ele estava pensando, e talvez ali o Guido tenha percebido que ele poderia sim encarnar um personagem. Aí já é uma outra situação, a gente está falando de uma pessoa que tem uma doença que aconteceu fisicamente no cérebro dele, que acabou virando uma questão psicológica e até mesmo, quem sabe, psiquiátrica. Isso são palavras do Guido, e ele misturou as coisas só aconteciam na cabeça dele. E segundo o que ele diz é o seguinte, parece que na cabeça dele, pelas condições ali que ele pode ter analisado, talvez até no pós, tá analisando mesmo o próprio órgão cérebro. Ele disse que ele poderia acreditar, por exemplo, que ele é que era a pessoa sã e que as outras pessoas é que não eram. Então a gente pode pensar o seguinte também. Quando a mãe e o pai diziam para ele que de repente ele não podia fazer alguma coisa, ele poderia levar aquilo para o pessoal ou dizer, olha, você não pode, você tem que usar tal remédio, você sabe que você tem tal problema. Ele poderia até nem acreditar, dizer, não, eu não tenho e essas pessoas que estão me fazendo se sentir doente. Vocês estão entendendo mais ou menos aí, né, como é que pode funcionar essa inversão onde todas as outras pessoas é que estão com o problema e você é que tem toda a razão, como se o mundo inteiro conspirasse contra a sua vida, contra a sua existência e que você é que estivesse certo. Então, segundo o especialista, ele teria ficado ali com esse problema no cérebro quando ele passa por essa situação em que ele fica muito tempo sem o oxigênio. Bom, eu achei a explicação fantástica, achei incrivelmente boa mesmo, e tem profissionais, mais uma vez, muito incríveis trabalhando nesse caso. Também tem toda a questão, né, dos levantamentos. Muita gente entrou naquele dia, como é que alguém poderia fazer uma perícia? Tinha mais de 50 pessoas no lugar. Bebês, não tem jeito, a perícia acontece, tá? E as coisas que eles precisavam encontrar foram encontradas. As pessoas que estavam ali não tinham muito motivo pra, enfim, tirar alguma coisa de lá. E ter tantos policiais também faz com que meio que um esteja de olho no outro também, né? É uma coisa um pouco normal. É complicado, eu sei que é complicado de entender, eu também já tive meus problemas com esse caso, mas depois de assistir o documentário, eu acho que ficou um pouco mais ali bem entendido. Na época se ventilou muito, mas muito na imprensa, que essa questão toda de ser o Marcelinho teria sido uma cortina de fumaça. Eu acredito que isso acabou mexendo aí com a nossa cabeça. São 10 anos desde que tudo aconteceu, e aí demora um tempo pra gente entender outras coisas. O que também não impede da outra versão ser verdadeira, né? Caso, conforme o tempo passe, se encontre vestígios, acredito que a polícia não teria problema nenhum em reabrir as investigações. Porém, um dos policiais que também trabalharam, né, nessa questão toda do que aconteceu, né, em tudo isso que aconteceu com a família Pesseguini, ele diz, coisa que mais deixa ele chateado é quando as pessoas dizem que não foi o Marcelinho. Eu acredito que talvez aquilo seja ruim, né? Porque pensa, eu estou culpando o filho, seria ali o mais novo, o mais inocente e tal, por uma coisa, porque a gente está acobertando alguém. Mas que coisas estranhas aconteceram no caminho, aconteceram. O que também não é uma coisa que a gente já não escutou, né? De coisas estranhas acontecerem pelo caminho. Eu achei que talvez, se esse chefe da Andréia falou realmente isso, eu acredito que ele deve ter deixado o pessoal que trabalhava, né, tanto com a Andréia como também com o Luiz Marcelo bem chateados, porque ele teria falado uma coisa aí que deixou muita gente pensando que poderiam ter sido outras pessoas, outros colegas de farda e não ali o filho, né, que fez isso contra os pais. Então vocês entendem que as coisas, as histórias, elas não surgem da cabeça das pessoas porque as pessoas estão teorizando maluquices. Não, isso é ignorância de quem fala, porque as pessoas escutam o que é noticiado e nem todo mundo pode simplesmente pegar uma bola de cristal, tentar adivinhar como é que as coisas aconteceram. Não, a gente olha a situação. A foto quem nos mostra é a imprensa, então a gente olha, parece um garoto super jovem e a tendência é pensarmos, não, realmente aquilo é uma coisa construída, uma coisa de 10 anos. E eu fico muito feliz quando nós vemos pessoas que ainda, né, tentam olhar a coisa por um outro ângulo. Nem todo mundo precisa engolir absolutamente todas as histórias. Eu vejo casos que são muito midiáticos, que deram o que falar, que muita gente se promoveu em cima, e que parece que as coisas não foram assim tão bonitas, tão certinhas, enfim. Mais uma vez, tudo tem ali a sua falha. E quando a história é contada, ela é sempre muito mais limpa, simples e bonita, porque assim todo mundo parece mais inteligente. Todas as suas respostas não te fazem melhor e todas as suas respostas não te fazem mais esperto, mas sim as perguntas que você levanta é que sim te fazem mais espertos. Talvez por isso tenham feito
este documentário contando esse caso, uma vez que todo mundo sabe, e até mesmo você verifica que a própria jornalista quer sanar suas dúvidas a respeito disso. Pode ter acontecido? Não pode ter acontecido, porque o confronto existiu e 82% das pessoas, né, 82% vamos colocar aí de um pedaço da população, não acreditava que as coisas tinham acontecido desse jeito. E mesmo que tenha se mostrado e hoje você tenha essa opinião, quem é que sabe se futuramente essa opinião não volte a mudar mais uma vez. Essa talvez seja a beleza do ser humano e da racionalidade. Essa história eu tô trazendo porque essa história está no documentário, tudo que tá colocado aqui está no documentário, tá? Vocês podem aí assistir, tá no Play Plus e tem mais. Essa é uma história que, se você faz o caso, tem muitos elementos, muitos outros elementos ali dentro desse caso que pode ali só virar um emaranhado de coisa. Então eu achei, gente, que de acordo com o caso tá bem sintetizado. Mesmo que eu nunca tenha feito o caso, eu conheço bem o caso. E, inclusive, era um caso que eu disse que não faria, tá? Não faria porque eu ainda tinha muitas dúvidas em relação a muitas coisas, e aí tem certas coisas que é melhor a gente deixar quietinho, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Fiquei feliz de poder trazer para vocês pelo menos um documentário. Se mais documentários sobre, né, o assunto saírem e vocês quiserem, coloquem nos comentários. Se tiver em algum outro lugar eu também acabei perdendo, coloquem aqui que eu trago para vocês, tá? E gostei muito de ver todos os profissionais que trabalharam no caso, também apresentados no documentário. Achei muito bom, principalmente aí para Thelma. Thelma trabalha sempre muito bem, é uma pessoa super simpática, então achei incrível mesmo. Guido também. Então foi muito bacana mesmo ver todo mundo, o pessoal super simpático, as pessoas que eles pegaram ali para colocar no documentário. E eu tenho que dizer que eu não sei como é que foi para essas pessoas em vida e também não sei onde eles chegariam se eles ainda estivessem aqui, mas de acordo com os colegas que trabalhavam com eles, e todos, né, todos os policiais que trabalhavam com eles e tudo que acontecia ali, dava para perceber que eles tinham ótimos colegas de trabalho, né? Os colegas de trabalho que aparecem no documentário, é visível que eram pessoas que tinham muito carinho, tanto pelo André como pelo Luiz Marcelo. Então eu acho muito bonito também essa proteção, né, essa coisa de se protegerem como se fossem mesmo irmãos. E se isso não for pro mal, eu acho que é um sentimento que deve existir, porque no final do dia cada um tem que voltar para suas casas e enfrentar a sua própria realidade. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.